Caramba, eu não tinha percebido que já tinha acabado. Rapidinho. Caramba, gente, eu não falei, tava falando aqui com os demais que eu não tinha percebido que já tinha acabado. Bom, vamos continuar? Então, esses dois princípios possibilitam a manufatura de produtos de alta qualidade sem defeitos, né? A partir do momento que eles passam a empregar esses tipos de princípios de comportamento. Com essas medidas, levou a Toyota de montadora insignificante para a terceira montadora do mundo. E hoje eu não sei se esses slides, né, em que posição que ela se encontra atualmente. Até porque, né, hoje nós temos carros vindos de todas as outras regiões, né, do planeta, aquilo que eu falei para vocês, né, que principalmente ainda na década de 80, nós tínhamos acesso apenas a Volkswagen, Chevrolet, esses tipos essas montadoras que estavam no Brasil. Hoje nós temos carros de vários lugares do mundo. Desculpa. Bom, que entra essa questão da eliminação de desperdício, racionalização da força de trabalho, operários em grupos e um líder, né? Antes nós tínhamos o quê? Essa questão da linha de montagem. Nós tínhamos a esteira, principalmente. Hoje eles têm aqui espaços de montagem, né? Onde tem vários operários para poder estar montando um veículo. Tem um tipo de processo que eles chamam just in time. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de processo. O que significa isso? E vocês vão ver muito, principalmente em estoques e tudo mais. Nós vivíamos em uma época, principalmente da década de 80, né, e aqui no Brasil, onde o estoque sempre precisou ser algo estoque era dinheiro, era tudo aquilo que poderia estar sendo transformado em dinheiro também, né? Era dinheiro, matéria-prima. E então nós tínhamos nos balanços uma conta chamada estoque. Quando os japoneses trouxeram esse modelo just in time, eles falam assim: estoque quase zero. O que significa? Eu não tenho mais estoque para eles, significava o quê? Desperdício. Material parado, dinheiro parado. Tá? Então, eles precisavam. O que esse modelo just in time, essa ferramenta, né, e esse conceito, nos trazia? A concepção de que eu tenho que ter o material apenas exclusivo para poder estar montando aquele veículo. Eu preciso daquelas peças para montar um veículo. E de acordo com o quê? Com a demanda que eu tinha. Então, é o seguinte, se eu vendesse um carro, aí sim eu iria produzir aquele carro. E aí eu pediria as peças para poder estar montando. Por quê? E aí por isso que entra essa questão desse conceito just in time. O que isso significa? Que eu precisava vender para depois estar fabricando. Por quê? Para não acontecer o que acontecia, o que era muito comum e ainda você vê uma série de veículos produzidos e parados em algumas fábricas, né? Esperando ser vendido para poder estar, aí vai ser entregue, né? Isso é um modelo de padronização. Nesse modelo just in time, eu só vou fazer o veículo a partir do momento que eu vendi, tá? Então, eu não tenho estoque. Eu não preciso de ter muitos estoques. Eu vou comprar as peças e aí eu estarei montando. Quando eu falo estoque quase zero, é que eu preciso ter algumas peças essenciais. Mas eu não preciso ter o quê? Um galpão cheio de peças para poder estar repondo.
Quando eu falo também produção flexível, pequenos lotes de acordo com as encomendas dos clientes, aí já entro naquilo que eu já expliquei. Mudanças constantes na fábricas de linha de produção. Não é mais nada assim estático, né? É flexível, porque conforme os clientes vão solicitando, e eu vou pegando e vou fabricando. Isso faz o quê? Que eu simplesmente elimino desperdício. E a minha produção, ela realmente fica enxuta. Isso faz o quê? A minha fabricação fica com mais qualidade. Eu pretendo fazer certo da primeira vez. Por quê? Muitas vezes, quando eu refaço o meu serviço, quando eu tenho que refazer algo que me solicitam, isso é desperdício. Né? Isso acontece em todas as áreas dos nossos serviços, até administrativamente. Você pega, você imprime algo que você vê, que depois que você colocou a data errada, aí você vai lá, manda de novo para imprimir novamente. É mais papel, é mais cartucho, energia elétrica, é tempo, é desperdício. Então, quando eu falo, faça certo da primeira vez, então, por mais que você demore um pouco mais para terminar de fazer o seu serviço, tá? Você precisa, é melhor você ler, ver e falar assim, agora tá certo, para depois mandar imprimir. Isso é uma questão na área administrativa, e agora você imagina na produção de um veículo. Se eu erro em alguma montagem de um chassi, se eu erro em alguma coisa nesse sentido. Olha o problema e o custo que isso irá me causar. Corrigir erros em suas causas fundamentais. Por quê? Né? Por que eu preciso estar vendo isso? Isso geralmente vai o quê? No planejamento. Eu vou ver assim, será que eu planejei certo? Eu pedi certo? Se sobrou material na hora de eu estar montando o meu veículo, é porque eu não planejei corretamente. Não no modelo just in time. Tá? É melhor sobrar do que faltar. Não. Né? Nesse caso, eu preciso, vai ser a questão exata. Por quê? Já que eu vou eliminar desperdício e assim eu ganho vantagem competitiva no custo daquele produto que eu estou fabricando. Aí entra a concepção dos círculos da qualidade, que é esse daqui que vocês estão vendo. Então, é planejamento, desenvolvimento, né? E ação. E esse C eu esqueci. Acho que é controle. Controle. Então, no planejamento, eu tenho que identificação do problema, o que está acontecendo, por que isso não está. Assim, análise do fenômeno, olha, isso está acontecendo por causa que o mercado o preço da gasolina está muito elevado, ou a gasolina está muito abaixo por causa da briga entre a Rússia e a Arábia Saudita, né? Então, isso influencia na questão do petróleo. E isso na questão do petróleo não é só por causa da questão do. É importante sempre salientar que o petróleo é matéria-prima de plásticos, né? De outros tipos de produtos. Então, interfere em uma grande cadeia produtiva. Por isso que eu tenho que analisar o fenômeno. Análise do processo, do fluxograma, né? Como que é feito esse meu serviço, como que é elaborado esse processo. E elabora um plano de ação, que eu passo a executá-lo, né? E aí eu passo a controlar. É a questão, aí só é a mesma mentalidade de Fayol que eu havia comentado com vocês, né? Já tinha passado para vocês na administração científica. Verificação dos resultados, do controle, eu passo a padronizar e aí a concluir que é a minha ação. Né? Eu faço esse círculo, né, para que eu possa estar aplicando a qualidade. Lembre-se, eu não estou. A única aqui na questão da qualidade, alguns conceitos foram importantes, principalmente modelos just in time, produção enxuta, melhoria contínua, né? Mas os princípios são os mesmos. Eles pegaram principalmente os princípios da administração científica, né? De Taylor, Fayol e Ford.
Então, eles pegaram tudo aquilo e falaram assim, vamos estar melhorando de forma, né, que eu posso reduzir os meus custos. Por quê? O que eles verificaram? Um desperdício imenso, principalmente na fabricação. Aqui eu tenho ferramentas empregadas no ciclo PDCA. Deixa eu ver se eu já baixei aqui. E nós temos eu tenho aqui esses modelos para vocês. Deixa eu entrar novamente. Para vocês poderem estar vendo. Vou ver aqui. Onde está? Aqui, ferramentas. Será que vai abrir? Calma aí, minha gente. Essas ferramentas, aqui para mim está aparecendo. Acho que para vocês não. Vamos ver aqui. Veja se vocês estão vendo agora. Fluxograma. Alô? Estão enxergando? Estamos sim, professor. Estão, né? Então, aqui agora, o que acontece? Eles nos trouxeram algumas ferramentas extremamente necessárias para poder estar fazendo o quê? Esse processo de melhoria contínua. Que é o quê? Eu preciso analisar como funciona, né? É um fluxograma. Aqui tem um exemplo. A lâmpada não funciona, né? A lâmpada estava plugada? Não. Ou sim? Aí, assim, não. Então, plugar a lâmpada. Sim, o bulbo queimou, que é onde, né, eu coloco a lâmpada. Não, comprar nova lâmpada ou trocar o bulbo. Esse é o quê? É um fluxograma simples para que eu possa estar trocando uma lâmpada. Então, eles começam a fazer esse fluxograma de todo o desenvolvimento do meu produto, do meu serviço, desde a pesquisa e desenvolvimento até a saída, né? Output, a saída do meu produto. Verifico que todo o meu processo de transformação, para eu analisar principalmente o que? Os meus gargalos, né? Onde estão os meus problemas, para que eu possa estar realmente mudando, né? Verificando aonde que eu posso estar melhorando, tá bom? Eu tenho também essa carta de controle, que são esses gráficos, né? Que é o quê? São controles estatísticos da minha produção, né? Para ver, né? Como que eu estou produzindo e tudo mais. Nossa, 24 horas. Uma outra ferramenta interessante é o diagrama de Ishikawa, também conhecida como espinha de peixe. Ela cria, né? Ela nos mostra mecanismos para que nós possamos estar vendo a nossa produção. Aí, assim, materiais, causa, uma mão de obra, né? Causa, e aí você vai estar o quê? Colocando quais são os problemas existentes, tá? Identificação, reconhecimento, para que nós possamos estar vendo e planejar de acordo. Folha de verificação, né? Quais são os problemas, atraso no liberamento, aqui, isso tudo aqui é só para que nós possamos, são ferramentas utilizadas de controle para que eu possa estar verificando se aquilo que eu estou fazendo, né? Se eu posso estar eliminando desperdício e verificando a minha qualidade. Todas essas ferramentas que eu estou falando aqui para vocês, de controle, vocês vão estar estudando em organização, sistemas e métodos. Eu simplesmente estou passando para vocês, para que vocês possam já estar, né, verificando, né, já ter um pouco de acesso e conhecimento dessas ferramentas, tá bom? Vocês vão estar utilizando... Eita, perdão, não trouxe água, nem meu chá dessa vez. Perdão. Vocês vão estar verificando e utilizando essas ferramentas ao longo do curso.
histograma, né? A história mesmo, né? Do seu processo, do seu fenômeno, né? Do seu problema, né? Você vai estar relatando e demonstrando por meio de gráficos, de desenhos gráficos, gráfico de dispersão, né? Que é esse gráfico de dispersão, ele vai estar mostrando para vocês a questão da melhoria, né? Se ela está acontecendo, a questão da melhoria contínua. E a mesma coisa esse gráfico de Pareto, né? São ferramentas que vocês vão estar utilizando principalmente para controlar, né, a questão da melhoria contínua e verificar a questão do desperdício. Não vou estar ensinando vocês a utilizar esses gráficos, a estar apontando, eu simplesmente quero que vocês conheçam, tá? Esses gráficos, essas ferramentas, tá bom, gente? Mas eu não vou estar cobrando realmente de vocês estarem... não vou pedir... elabore o gráfico de Pareto para que nós possamos estar vendo o grau de desperdício existente dos supermercados da localidade. Em nenhum momento eu vou estar pedindo isso, tá? Vamos lá, continuando. Será que tem? Não, não é aqui. Ai, ai. Peraí. Conseguiram compreender, minha gente? Estão entendendo? Bom, do país do Japão, né? Destruído pela guerra, nós temos hoje o Japão totalmente reformulado, reconstruído e assim, sendo uma das grandes economias mundiais, né? Principalmente utilizando, né, esses modelos de melhoria contínua, que hoje, né, é uma realidade. Quando nós falamos principalmente de conceitos de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, esses conceitos que as pessoas acham que é modismo, não é. Esses conceitos, eles estão sendo aplicados, é que a gente não consegue, nós temos uma cultura aqui, principalmente ainda na América Latina, que não compreendeu essa necessidade de nós estarmos valorizando os nossos recursos naturais, que a gente acredita que está em abundância e não está, né? Como eu já falei, principalmente a utilização da água, a utilização de energia elétrica, né? Todos esses tipos de recursos que demandam, que tem um custo muito elevado, né? Hoje nós formos observar dentro de uma residência de consumo de energia elétrica é muito grande, né? Quando chega no inverno, você fica desesperado, você tem muito ar-condicionado. No inverno, você fica desesperado da utilização dos chuveiros, né? Então, a gente precisa... e aí entra toda essa questão de pensar um uso racional da utilização desses recursos para que não ocorra desperdício. E isso é assim, nós não temos que colocar isso único e exclusivamente dentro da nossa casa, ou então exclusivamente na empresa. Muito pelo contrário, esse tipo de processo, de procedimento, nós já devemos estar utilizando constantemente dentro das nossas residências e nas atribuições e atividades que nós exercemos, né? Vamos trazer como exemplo o trabalho de metodologia científica, a resenha que eu estou pedindo para que vocês elaborem. Se vocês elaborarem uma vez de uma forma seguindo, né, tudo aquilo que eu havia solicitado para vocês, não há necessidade de eu estar depois corrigindo e tendo que vocês estarem melhorando e refazendo. Por quê? Porque atendeu, né? Todos, por mais que demore um pouco mais, né? Vocês fizeram de acordo com o que foi solicitado e não há necessidade de estar refazendo, né? Isso é em tudo, né? Isso é em tudo. Então, às vezes, vale mais nós estarmos fazendo, demorando um pouco, né? Para estar elaborando alguma atividade, mas fazendo de forma, né, sem desperdício, de utilização do recurso que é o tempo. Hoje, nós, como profissionais, cada dia
sentimos, né, a dificuldade do tempo, porque hoje nós temos várias atividades, né? Nós aqui, muitos de nós somos mães profissionais, trabalhamos, né, das 8 horas seguidas, e o tempo é um recurso muito escasso, porque você também quer ter vida pessoal, você também quer ter lazer, e muitas vezes isso fica comprometido. Utilizando de forma correta os nossos tempos, há de como nós fazemos uma agenda que atenda a todos esses nossos anseios, né, que nós solicitamos, que nós desejamos. Bom, gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo? Hein? Alguma dúvida? Alguma coisa que chamou a atenção? Alguma coisa que não ficou compreendida? Porque eu preparei, né, mais uma apostila, porque vocês vão ver que durante esses slides, nós falamos principalmente sobre a questão da aprendizagem organizacional, a aprendizagem dentro do ambiente de trabalho, e essa necessidade de nós estarmos nos aperfeiçoando, treinando, né, nos capacitando, para que possamos estar melhorando cada dia mais e aperfeiçoando os nossos processos, né? Quando eu falo processos, a forma como eu trabalho, eliminando desperdício. Nada melhor do que o conhecimento. Tudo bem? Então, gente, deixa eu abrir aqui o próximo slide, para que a gente possa continuar com a nossa aula. Eu não sei, só aguarde um momentinho, porque eu recebi uma ligação que eu acho que é da própria faculdade. Bom, não é, deixa eu... Então, aguardem, acho que vocês já viram. Tem uma apostila chamada Aprendizagem Organizacional. Vocês estão enxergando? Aprendizagem organizacional? Estão? Então, como eu já havia, né, falado com vocês, já dei essa pequena introdução, eu falei sobre essa necessidade de nós estarmos constantemente buscando nos aperfeiçoar. Bom, que aprendizagem, hein, gente? O que é o processo de aprendizagem? Seguinte, né? A questão, o homem é um ser social e ele realmente não consegue aprender algumas coisas por instinto, que nem os animais, né? Nunca ninguém ensinou os filhotes de uma aranha a tecer, né, as suas teias, e isso já é algo instintivo delas. O ser humano não. O ser humano ele precisa da questão do outro para poder estar aprendendo, ou então de alguns tipos de ferramentas, principalmente as questões básicas, como andar, falar, né? E quando nós somos crianças, eu não sei se vocês já observaram isso, mas as crianças, além de elas serem extremamente observadoras, elas observam como as pessoas caminham, como elas falam, né? E por isso que as pessoas falam assim, coloca no curso de idiomas as crianças que são mais fáceis de aprender, porque realmente elas são mais fáceis de aprender, até porque elas não possuem, né, outras questões que podem influenciar a aprendizagem, né?
tais como, né, se você está preocupado com o pagamento do carnê das Casas Bahia, a aprendizagem algumas vezes, né, dificulta acontecer. Se você está com fome, dificulta você estar aprendendo. Então, a aprendizagem, ela precisa ocorrer, né, se tivermos, se todos nós, se tiver um ambiente propício para que isso aconteça. Claro que ambientes com muito barulho, ambientes que não são apropriados para que isso aconteça, a aprendizagem fica comprometida. E isso é a mesma coisa dentro do ambiente de trabalho, né? Você só consegue realizar uma boa função se você tiver um ambiente propício para que você possa ocorrer, né? Imagina nesses dias de calor que nós temos, né, aqui em Bertioga, e você ter que estudar numa sala que não tem ar-condicionado, que tenha mais de 30 pessoas fechadas, e sem um aparelho de ar-condicionado. Fica comprometido, né? A questão do clima também, né, influencia a sua aprendizagem. Então, esses tipos de mecanismo, tudo isso que eu estou falando, ela entra também para o ambiente da organização, né? A aprendizagem organizacional está pautada na transferência do conhecimento individual para o coletivo, né? Aquilo que você conhece, aquilo que você tem, ou então aquilo que você é realmente inova. Tá? Hoje eu tenho visto, eu tenho escutado alguns podcasts referente a empreendedorismo. E aí, qual é o seu propósito? E eles falam, né, a maioria das pessoas que falam sobre empreendedorismo, qual que é o propósito que eles têm? Muitas vezes eles não têm um propósito, eles não sabem para que eles estão fazendo, né? E é por isso que mas você precisa ter o quê? O empreendedor tem essa característica, né? De você tentar inovar, de você estar querendo fazer algo diferente. E isso você cria algumas características individuais, né? Que depois você pode estar transformando, repassando para o coletivo. A aprendizagem, ela realmente só acontece quando eu consigo repassar, viu, minha gente? Porque a aprendizagem ela não transforma quando ela fica intrínseca, quando ela fica apenas contida, né? Isso não é um mecanismo transformador, nem de negócios, nem individual, como pessoa, né? Os fatos vivenciados pela empresa, os riscos, problemas e soluções já enfrentados auxiliam a construção de uma cultura. E é verdade, né? São o quê? Alguns tipos de conhecimento que a prática nos traz, a vivência que a prática nos traz, a inteligência emocional, né? Hoje nós ainda vivemos uma sociedade, alguns grupos que por mais eu conheço, né, convivo com pessoas que já estão mais de 25 anos trabalhando na organização, e quando chega um problema, pira o cabeção. Assim, eu não consigo entender, não que você não dá prioridade, não que você não dá importância, mas você tem que dar a devida importância, né? E principalmente para você consultar os seus pares, para você poder estar resolvendo a situação, né? Então, a inteligência emocional também é algo que nós temos que aprender, né? E nós temos que estar passando para que as pessoas que fazem parte junto conosco daquela organização não sentem impacto tanto negativo referente a isso, né? Não punir erro, mas aprende e cresce com ele. Né? E isso é muito importante, porque todos nós iremos errar em qualquer momento. E às vezes nós podemos até não erramos porque queremos, a maioria das vezes é assim, algum descuido realmente, porque nós somos pessoas movidas de fragilidades de algum momento, de alguma situação que nós estamos vivendo, que poderá causar algum tipo de problema, e que você fica um pouco disperso e que pode cometer o erro, né?
Aprendizagem organizacional, conceitos de dados, informação e conhecimento. Bom, eu falo muito disso, principalmente em metodologia científica, porque o que é o dado? Ele pode ser descrito como uma matéria-prima de informação, é informação bruta, sem significado, sem contexto, é aquela informação que eu vou jogando, conforme eu escrevo um texto, né? Vamos pegar essa frase. Conforme eu escrevo o texto, conforme é um dado, eu é um dado, né? Isso significa o quê? Né? Conforme eu escrevo um texto, né, como eu já comentei, são dados que eu vou juntando que depois, né, ela se transforma em uma informação. O dado em si não traz absolutamente nada, né? Não traz absolutamente nada. Agora, a informação sim, que são esses dados trabalhados de modo que tem um significado, que é a forma que eu criei uma frase que faz algum sentido. E o conhecimento deriva da informação, assim como está nos dados. O conhecimento não é puro, nem simples, mas é uma mistura de elementos. É o fluido e formalmente estruturado. O conhecimento diretamente da informação refere-se a crenças e compromissos, né? Então, é isso que eu falo para vocês. A partir do momento que vocês pegam essa informação, eu das 19 até as 21 horas do dia de hoje, eu estou passando uma série de informações para vocês. Estou falando. Muitos de vocês podem estar me escutando, muitos de vocês podem estar não, muitos de vocês podem estar aí vendo novela e depois vão ver, né? Eu estou passando informação que vocês podem estar buscando na internet, em revistas, no WhatsApp, no canal aberto, canal fechado da TV. Vocês têm uma série de informação. Ou então, quando vocês estão passando as compras do supermercado, estão passando e você olha para frente, para cima, tem umas telas de TV com uma série de informação. Mas o que você faz com ela, né? E aí é que está. O que você faz com esses conhecimentos que eu estou passando para vocês? Eu estou falando para vocês aqui de melhoria contínua, de usos, né? Da questão de não estarmos desperdiçando os nossos recursos. O que vocês vão fazer com isso? Simplesmente vão esperar eu passar, né, quando for o conteúdo, né, a prova de vocês, e eu vou perguntar alguma questão que vocês tenham que estar falando sobre isso, vocês vão estar aplicando ali na prova, né, naquele papel, no caso não é nem mais papel, inserindo no computador, né? Então, conhecimento não é isso. Conhecimento é quando eu pego essa informação e transformo, e a utilizo. E eu estou utilizando como? Né? Aplicando. Né? Eu já utilizando os critérios de melhoria contínua, utilizando menos água para não ter desperdício, utilizando menos energia elétrica, né? Utilizando menos papel, imprimindo só o que realmente necessita. Né? Foram todos os conceitos que eu falei hoje para vocês. Né? E aí, não fica apenas na questão abstrata, né? O conhecimento, ele sai desse plano, ele entra na questão prática. Eu vou colocar em prática. Eu estou constantemente falando isso para vocês, né? Dentro do ambiente de trabalho de vocês. Né? Eu vi a questão, eu visualizo a questão da qualidade, da observação das leis, né? Eu fui comprar sorvete lá com a Daiane, eu vi a preocupação que ela tinha, né, de acordo com aquilo que tinha que estar fazendo, né? Então, ela tem que seguir alguns padrões, né? E esse conhecimento que passaram para ela tem que inserir dentro do ambiente que ela está trabalhando. E nós temos que fazer a mesma coisa. Né? Por quê? Porque essa questão da aprendizagem, ela está extremamente relacionada com a questão de produtividade. Né? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da educação, que quando o Japão investiu, né, essa questão da educação, ele fez com que as pessoas pudessem ter capacidade produtiva. E hoje nós temos um grande problema referente dentro das nossas organizações, é que as pessoas não entendem o que você está querendo dizer, não entendem aquilo que você passou, e que às vezes você precisa desenhar para que elas compreendam, porque mesmo desenhando, às vezes elas não entendem. Mas por quê?
Aí entra o quê? Vários tipos de metodologias para que possamos estar aplicando a aprendizagem. E não tem problema também se você pegar e ter que desenhar para a pessoa compreender. Não existe problema em relação a isso, porque existe estudo das inteligências múltiplas que algumas pessoas têm inteligência espacial. E você vai ver o quê? Por isso que muitas vezes elas são excelentes arquitetas, excelentes engenheiros, porque têm uma visão mais espacial, né? Que se for, né, que nem eu não tenho esse tipo de inteligência, sou capaz de me perder no crio, e você imagina se eu, né, se eu tenho essa inteligência espacial para ver sobre espaços, para fazer alguns trabalhos arquitetônicos e tudo mais, né? Mas eu já gosto mais de escrever, né? Eu já gosto mais de realizar cálculos. Então nós temos alguns outros tipos de inteligência. Tem algumas pessoas que, né, já pegam um violão e tocam, porque tem outro tipo de inteligência, e assim, né? Então, que nós temos que estar visualizando e vendo quais são esses tipos de inteligência para poder estar melhor, né? Adaptando. Mas sempre o quê? Isso é importante, gestão do conhecimento. Nunca na história do mundo esteve tão importante a questão do conhecimento, infelizmente. Com conhecimento, eu inovo, eu empreendo, né? Eu crio novas coisas, e aí eu entro naquela teoria neo-schumpeteriana, né? Que são o quê? Que atendem às necessidades econômicas, que é o estudo das necessidades humanas, que são ilimitadas, né? Eu crio a necessidade no ser humano por determinado produto ou serviço. Então, essa gestão do conhecimento deve facilitar o desenvolvimento e a distribuição das informações e conhecimento para toda a organização. E aí é que entra essa questão, né? Muitas vezes, por questões básicas, nós não sabemos como que funciona o fluxograma de determinados departamentos. Nós não sabemos, isso é uma realidade em que eu vivo, né? Eu conheço pessoas que são mais de 20 anos, eles não sabem ainda como que abre um processo, né? Da onde que começa e por que que tem que começar daquela forma, né? Eu não sei se não conhece porque não sabem porque não querem, não se envolvem a ponto de conhecer o mecanismo, o funcionamento da organização, né? Se é comodismo, ou simplesmente porque não consegue ter essa visão sistêmica, né? A visão sistêmica, né, de que a organização é feita por partes e que representa um todo, né? Então, e aí o que que acontece, né? Mas também não foi feito um treinamento para que a pessoa pudesse estar, não teve um facilitador para poder estar demonstrando o funcionamento dessa organização. Tá? Eu não sei também, e essa também é uma realidade, é que não temos tempo. Não é que nós não temos tempo. Eu vejo isso muito também, principalmente com o menor aprendiz, né? Dentro das organizações. Por mais que nós temos que entender que são muitos adolescentes, mas embora uns já tenham uma idade mais elevada, alguns setores jogam as crianças, jogam os aprendizes, né? E não dão um treinamento que deveria, por mais que eles tenham dentro do Campb, né? Mas o funcionamento da administração, como funciona, o que é um requerimento, o que é um ofício, por que precisa abrir o processo, por que tem que sair do departamento de compras e ir para a licitação, e da licitação ir para a tesouraria, da tesouraria para a contabilidade, né? Todo esse andamento de departamentos, ele não consegue compreender, ele não sabe, né? Não é uma coisa comum para muitos, né? Muitos, isso não faz parte do dia a dia. Entrou naquele momento. Tem alguns possuem mais facilidade, outros são mais proativos, querem saber como funciona, outros não, né? Outros estão ali porque fazem parte, né, do projeto e vão sair como entraram. Né? Então, existe o quê? Existem esses dois problemas. Né? Existe a falta de treinamento, né?
adequado para que essas pessoas possam estar prestando serviço onde eles possam estar se desenvolvendo, né? E falta também a vontade do própria pessoa de querer ir além da possibilidade daquele momento criar um network para que assim que ele tiver que sair daquele local, ele poder estar inserido em uma empresa, uma organização. Eles não têm essa visão ainda, né? Que eu acho que é algo que tem que ser melhor trabalhado, né?